Bom dia, bom domingo, minha gente. Tudo bem com vocês? Como é que foi o de Natal? Festa, essas coisas. Hoje eu vou lhes falar sobre essa ferramenta aqui. Chama-se Cobalt Knipex, beleza? Em primeiro lugar, é um alicate de seccionamento por cisalhamento de compressão vertical ou perpendicular, certo? Perpendicular aqui, né? Perpendicular, certo? Perpendicular também, certo? Então, a força dos dois, aqui temos dois pivôs aqui, dá licença, né? Temos dois pivôs que distribuem por todo o sistema, né? Digamos assim, ao tocar a resistência, distribui toda a força entre os dois pivôs. Tocar a resistência é algo que vai ser cortado aqui, beleza? Bom, as lâminas são de formato extra forte. Se vocês notarem aqui, não sei se dá para ver, vamos aproximar aqui, elas são triângulos aqui, ó. São triângulos, né? Triângulos isósceles, né? Tem esse formato com a base larga, beleza? Isso possibilita que ela tenha mais força, mais massa e mais resistência à compressão, certo? Contra um material mais dúctil, mais fraco, tá bom? Mais frágil no caso, né? Deixa eu ver aqui minhas referências aqui. Bom, então, veja bem. Esse triângulo de força, né? Você vai notar que isso aqui, na verdade, não são lâminas de corte, as lâminas afiadas, elas são lâminas formatadas nesse triângulo de força, ou seja, elas são cunhas de corte, elas são como cunhas que se juntam para seccionar algum objeto, não propriamente cortar como uma faca, certo? Isso aqui é biaxial, porque tem dois eixos aqui, tá bom? O que acontece com isso aqui? Né? É um Cobalt, né? Colaboração de dois parafusos aqui, dois rebites no caso, né? Ele é derivado daquele famoso alicate corta-vergalhão que tem mais ou menos esse formato, só que ele tem um pivô aqui, né? Tem um pivô aqui anterior, tem mais dois parafusos, conforme você abre o pivô de cá e abre os dois de cá, né? Isso, na verdade, não é muito bom, porque você diminui a força do sistema quando você divide, né? A transmissão da força em dois pivôs, né? No 4 pontos de apoio, né? 5 com o pivô no meio. Então, o que acontece aqui? Esse tem três articulados, né? Aqui assim mais ou menos, três articulados, mais dois aqui, tá? Isso aí todo mundo sabe do corta-vergalhões, tá? A Knipex, no caso aqui, minha gente, né? É o seguinte, modificou algumas coisas. Primeiro, o vergalhão precisava de cabos enormes, né? Geralmente são cabos de 40, 50 centímetros, para poderem ter a força suficiente de compressão nessa área aqui. Comprimir por alavancagem, tá? Né? Porque quanto mais longa a parte potente da alavanca, mais força você tem na parte resistente da alavanca, onde ela exerce mais força, beleza? Então, e necessito, né? Desses cabos longos, para que eu possa, né, ter um poder muito alto de alavancagem, beleza? E necessito de uma proximidade entre as facas e o pivô, tá bom? Tá bom? Isso aqui é uma coisa que é alta alavancagem, né? Necessito de um material de alta dureza, né? Feita de materiais inquebráveis, né? Primeira condição seja aquela coisa, né? Cabo longo, tá? Ocorre que no caso, por exemplo, né, dos materiais, né, digamos assim, mais resistentes, ocorre um problema. Se você coloca um material, né, e você não, que você acha que é resistente, mas você desconhece o uso específico que vão dar a ele, os abusos, pode ser que ele se rompa. E com certeza ele se rompe, né? Toda vez que você vai ver um corta-vergalhão de qualidade, ele tem essa parte da frente aqui, cambiável, né? Você pode trocar para o novo, que sempre quebra isso aqui, né? Então o que acontece? Você não pode prever, né, em que condições vai ser usada essa ferramenta. Então eles já fizeram substituível para eventual abuso. No caso da Knipex, né, é assim,
eles ousaram um pouco mais. Eles falaram, bom, vamos arriscar, nós vamos fazer um material resistente unindo o cabo à lâmina, numa só alavanca desse lado e numa outra, em duas alavancas, sem a possibilidade de troca de pivô, ou seja, eles apostaram na resistência do material, né? Coisa que não se fazia, porque sempre teve o medo que isso fosse quebrado, né? Aí podia dar problemas, não tinha conserto, essas coisas todas, certo? A desvantagem num alicate comum de só ter um fulcro, um eixo aqui, né? Por exemplo, um eixo aqui, é que você vai ter uma área de junção, né? Dos pivôs, né? Aqui, a área de junção dos cabos, né? E esse aqui vai ficar longe, sempre fica longe, né? Vai ficar mais aqui por aqui, aquele que eu mostrei no vídeo anterior. Sempre tem uma área aqui onde esse elemento, que é a área de corte, fica distante, né? Então, os cortas-vergalhões já solucionaram esse problema pondo esses dois parafusos. O que acontece? Que o eixo aqui desses dois parafusos coincide com o fundo da área de corte. Logo, as lâminas estão em cima do eixo do pivô, então são mais potentes por isso. Não há mais aquela área de junção que separa o pivô da área de corte. O pivô e a área de corte estão no mesmo plano. Percebe a força que isso aqui tem? Fora o que o Knipex, por liberar aquele pivô extra e aqueles dois parafusos extras, ele concentrou a força nesses dois cabos aqui, nessas duas alavancas aqui. Tá certo? Então, vamos prosseguir aqui. Então, o que acontece? Acontece que então as alavancas aqui são compridas com relação ao pivô que está dentro da área de corte, não é verdade? Né? E a área de corte são curtas e potentes, porque já estão dentro da área do pivô. O pivô já está dentro da área de corte, nessa configuração aqui. Isso é inédito. Assim, com um cabo só, sem a divisão para elementos de troca, intercâmbio, sem nada. Só direto assim, sem intermediação. Então você vê que são duas alavancas que se movem independentemente e em conjunto, a partir desses dois bolts aqui, desses dois pivôs aqui, beleza? Sim, o que acontece nessa configuração aqui também, né? Isso aqui abre mais, os cabos, a empunhadura abre mais do que um alicate que tem um pivô aqui, certo? Você tem um limite que o próprio pivô centralizado limita com que ele não se abra tanto. Aqui nesse caso, como temos dois pivôs, eles abrem muito mais do que um alicate comum. Então a curvatura aqui é dessa forma aqui, estreita aqui e aberta aqui. Geralmente, né? Deixa eu mostrar aqui uma fotografia aqui. Um momentinho só. Os cabos são nessa configuração aqui, ó, né? Estreitos atrás, né? E aqui a curvatura de potência aberta na frente. Por quê? Porque se essa curvatura segue para cá, fica muito aberta a empunhadura, certo? Então você vê que realmente isso aqui é um desenho inédito de cabo também. Estreita aqui, porque vai abrir muito mais que um alicate comum. Tá? Ainda dá para sujeitar aqui, mesmo com essa abertura aqui, certo? Beleza? Então é isso aqui que acontece. E aqui, para poder ter potência atrás também, né? Se diminui aqui, né? Para ter potência atrás, certo? Porque abre mais. Então você tem que pôr a potência aqui atrás. Por isso que tem essa configuração aqui, beleza? E assim, os cabos têm duas curvaturas. Sempre, todo alicate tem duas curvaturas. Ou seja, para estreitar, né? Ou seja, para estreitar a empunhadura ou para aumentar a potência com maior abertura aqui, certo? Nesse caso, para aumentar a potência aqui, por causa da maior abertura, entende? Já se fecha um pouco aqui para compensar a força aqui, beleza? Porque ele se abre mais. Esse é um detalhe também, né? E assim, como não tem um pivô em comum, não tem as aberturas e fechamentos limitados por mordente ou área de corte, coincidência, avançam um de encontro ao outro, né?
A partir do ponto de cada um aqui, nesse barramento aqui, nessa travessa de apoio aqui, eles avançam um contra o outro. São duas alavancas aqui, certo? São dois pivôs, duas alavancas que coincidem nesse ponto e são amparadas, ancoradas por essa barra, esses dois parafusos aqui, o rebites, né? Para que a força, quando você comprime, essa força aqui não continue para fora e se abra, né? Porque ação e reação, né? E eu estou falando ação e reação. Essa reação, para ser controlada, existe essa travessa aqui, para que essas duas facas, essas duas cunhas de corte não se separem com a própria compressão, devido ao material que está preso aqui entre elas e elas se dividam aqui. Então existe esse apoio dos dois lados e dois pontos aqui, beleza? No instante que você faz a... Então tem uma força extraordinária aqui. No instante que você faz a pegada, essa barra transversal que sustenta aqui as lâminas de corte, que está fixa nesses pivôs aqui, conduz ao centro da área de corte toda a compressão. Ela conduz ao centro da área de corte, né? A força das lâminas que comprime com força cada vez maior, né? A resistência contra a resistência material até romper essa resistência, beleza? Então, a função das travessas de suporte aqui é concentrar a alavancagem conjunta, né? A alavancagem conjunta de ambas as lâminas por compressão extrema contra a resistência do metal para poder rompê-lo, beleza? Então, a versão com a reentrância abaulada aqui, né? Próximo ao pivô, né? Potencia a força de corte, na verdade não potencia, direciona, né, a resistência ao objeto a ser cortado para um único ponto da área de corte, certo? Então ele não escapa daquele ponto e naquele ponto é que vai se concentrar toda a força de compressão e a resistência vai ser mantida porque não tem para onde fugir a peça, né? Não há via de escape, o plano é um ponto fora da reentrância. Logo, a força de compressão se concentra em uma área de convergência de encaixe entre as lâminas, né? Uma área de convergência de encaixe entre as lâminas, então ela não escapa, beleza? Então, aqui é assim, esse alicate, né? Nós já vimos aqui, ele é excepcional por causa disso. Ele consegue concentrar a força do antigo corta-vergalhões em só 2 pontos, antes tinham 5, porque ele dispensa o pivô aqui. Certo? Ele faz essa alavancagem de dupla, né? De dupla alavancagem aqui, de 2 pivôs e 2 alavancas, né? É interessante que esse sistema aqui, né? Quando ele se junta, né? Ele forma sempre um ângulo aqui, né? De prensagem aqui, de, né? 45 graus mais 45 graus, 90 graus, né? Então isso aqui é assim, perfeitamente geométrico, porque esses 45 graus mais 40, 90, então não há nenhum ângulo, né, que foge o quê? A possibilidade de formar o ângulo reto aqui, e é onde entra a maior força, né? Não tem como escapar daqui. Essas travessas garante que essas duas alavancas trabalhem sempre concentrando a força no único ponto central aqui do nosso Cobalt aqui. Então, minha gente, era o que eu tinha a dizer sobre isso por hoje, é só. Muito obrigado.